Vamos dar início ao nosso estudo sobre seitas e heresias. Hoje vamos estudar sobre as testemunhas de Jeová. Vou fazer uma oração? Ó Deus, Pai, nos ajuda, Senhor, a nos prepararmos, Pai, para, Senhor, pregar a Tua palavra. Nos ajuda a conhecer melhor, Senhor, aqueles que desafiam o Evangelho, Senhor, como ele realmente é. Deus, nos ajuda, Senhor, a saber tratar, Deus, dessas situações em que pessoas vêm, Senhor, com a Tua palavra deturpada, Deus, e tentam enganar, Senhor, trazem um falso evangelho, Pai. Que esse estudo seja proveitoso, Deus. Que Tu nos conduza e nos dê sabedoria, Deus, para pregar o evangelho, pregar a Tua verdade pura e simples. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, testemunho de Jeová, vocês conhecem, né? Melhor do que os mormons. Né? Os mormons estão chegando aqui agora. Eu estava falando com o Davi, eu e Lilis vindo quarta-feira. A gente viu 2 mormons, né, alugando uma casa ali. A Bíblia deles. E aí eles estão chegando aqui agora, vocês vão conhecer eles melhor, né, mas a gente já estudou um pouco sobre eles. Os testemunhos de Jeová não, né, a gente já vê muito deles aí. Toda quinta-feira eu vou para a casa da dona Nenilda. E aí eu sempre passo por um grupo de pessoas, inclusive a gente teve aquela experiência lá, né? Que assim que eu saí da casa da dona Nenilda, os testemunhos de Jeová chegaram, aí eu voltei e falei lá com eles, né? E aí eles são um pouco diferentes, o método deles, eles andam em grupo, né? Geralmente. Os mormons andam em dupla, 2 rapazes. Os testemunhos de Jeová, geralmente você vê eles andando em grupo. E aí esse grupo se divide em casais, né? Geralmente é assim que a gente vê. Eles se vestem muito bem, né? São bem vestidos, bem modestos, são muito educados, muito sorridentes, muito simpáticos, como qualquer seita. O meio de chegar nas pessoas é sempre pela simpatia, né? Então, irmãos, vamos entender melhor. Eu queria focar mais na doutrina, tá? Mas é preciso que a gente entenda um pouco da história deles. Tá bom? As Testemunhas de Jeová foram fundadas, esse movimento foi fundado por um homem chamado Charles Taze Russell. Né? Charles Taze Russell, ele nasceu em 1852, morreu em 1916. Em 1872, ele lançou o fundamento desse movimento, que hoje é conhecido como Testemunho de Jeová, mas inicialmente era chamado de Torres de Vigia de Sião. Testemunho de Jeová não é o nome do princípio. Inicialmente eles se chamavam Torre de Vigia de Sião. Charles Taze Russell, ele recebeu muita influência dos adventistas. Ele nasceu presbiteriano, ele saiu da igreja presbiteriana e teve muita influência dos adventistas com relação a certas doutrinas, né, específicas, como por exemplo a doutrina pensamentos relacionados à cronologia. Cronologia é aquele hábito de ficar tentando adivinhar a volta de Jesus, né, datas relacionadas à volta de Jesus. A gente vê isso muito no Testemunho de Jeová. Os adventistas também passaram por isso, a gente vai entender melhor na próxima aula. Mas os Testemunhos de Jeová receberam muita influência disso, né? Também a doutrina da mortalidade da alma. Eles não creem que a alma é imortal. Para eles a alma, quando vai para o inferno, ela é queimada até desaparecer. Então para eles a alma não dura para sempre, ela morre se a pessoa for mandada para o inferno. Ela desaparece, né? E os adventistas também creem dessa forma. Nós não cremos assim. Nós cremos que a alma é imortal e no inferno ela vai sofrer eternamente. Deus criou a alma para ser imortal e ela vai viver sendo destruída eternamente no inferno também.
É uma doutrina chamada aniquilacionismo, né? Para eles a alma vai ser aniquilada. E aí, bom, eles negam os pontos fundamentais do cristianismo histórico. Eles negam os credos históricos, né? Eles negam que Jesus é o Filho, é Deus como Deus o Pai. Eles negam que o Espírito Santo é Deus, e a gente vai entender isso melhor. Charles Russell, ainda falando sobre ele era um homem, bom, ele era de caráter duvidoso, né? Ele se casou em 1879, depois de iniciar o seu movimento, e por várias vezes a esposa dele levou ele para o tribunal por maus tratos. E aí, ele também era um homem muito mulherengo, né? Ele estava sempre se envolvendo com alguma mulher. Em 1887, a esposa dele não aguentou e se divorciou dele. Se divorciou especialmente por causa do adultério. Tem um registro dela falando de uma relação que ele tinha com uma menina que morava na casa deles, né? Provavelmente uma empregada. E ele estava sempre tentando conquistar a menina. Além disso, ele se envolveu em escândalo financeiro também. Coisas que a história vai contar. A mensagem mais conhecida dos Testemunhos de Jeová, de Charles Russell especialmente, é a de que Jesus Cristo voltaria em 1914. Ele não voltou. A gente vai ver isso melhor. Depois de Charles Russell, veio um homem chamado Joseph Franklin Rutherford. Foi o sucessor de Charles Russell. Esse Rutherford, que veio depois de Russell, ele representou quase que uma quebra entre Russell e ele, né? Foi Rutherford que deu início ao movimento Testemunho de Jeová, como a gente conhece hoje. Né? O grande cabeça, na verdade, do Testemunho de Jeová foi Rutherford, né? Ele praticamente representou um outro período dos Testemunhos de Jeová. Ele tomou a liderança em 1916, 2 anos depois que Russell morreu. Ou melhor, no mesmo ano que Russell morreu, 2 anos depois que Jesus Cristo não voltou, né? 1914. Rutherford, ele criou a revista Despertai. Rutherford, ele teve preso por atividades anti-americanas. Tá? Os Testemunhos de Jeová têm um problema com o envolvimento político. Eles não se envolvem com política. Eles não se alistam para a guerra. Eles não podem se alistar no exército. Tá? Eles não se envolvem com política. Eles sempre tiveram um problema com autoridades políticas. Eles têm esses problemas. Rutherford morreu em 1942 e assumiu um homem chamado Nathan Knox. Nathan Knox deu o nome à seita que a gente conhece hoje, em 1931. Testemunho de Jeová, baseado em Isaías 43, versículo 10, onde Deus diz assim: vós sois minhas testemunhas. Aí ele trouxe esse nome, Testemunho de Jeová. A história diz que os Testemunhos de Jeová tiveram um problema aqui no Brasil, no período da guerra, com o presidente Getúlio Vargas, por causa desse nome, Torre de Vigia. O presidente desconfiava desse nome, né? E achava que, como ele já tinha um problema com política, com autoridade política, e ainda com esse nome Torre de Vigia, o presidente achava que eles eram meio que desertores, não espiões, alguma coisa assim, que eles estavam ali vigiando. Então isso também motivou a mudança do nome deles. Eles tiveram muito problema aqui no Brasil. Hoje em dia, os Testemunhos de Jeová são mais de 8 milhões de pessoas, distribuídos aí para 239 países. Eles têm o maior centro gráfico do mundo. Tá? Eles são as pessoas eles têm o maior centro de impressão gráfica do mundo. Eles trabalham muito com folheto para espalhar. Você vê aí, eles estão sempre com o método evangelístico deles hoje, evangelístico entre aspas, né? É aquela bancadinha que eles têm, fica 2 testemunhos um do lado do outro, e eles têm uma estantezinha cheia de folheto, né, e coisas anunciando a doutrina deles. Então, eles investem muito nessa questão de impressão e grafia, impressão de revista e livros, né? Eles são donos dos maiores centros gráficos do mundo. Pode falar, Gabriel. É a bolsa deles mesmo, ou a bolsa São eles que... de bolsa de jornaleiro. Isso, exatamente.
Vejam só, irmãos, os testemunhos de Jeová são muito conhecidos também por aquela doutrina de que eles interpretam lá Apocalipse 7, né? Os 144 mil eles interpretam literalmente. Eles são aqueles que dizem que só vai para o céu 144 mil pessoas, né? Eles interpretam o número ali erroneamente. Eles interpretam literalmente, diz que só um grupo de 144 mil pessoas vão para o céu. Sim, mas os testemunhos de Jeová são mais de 8 milhões, só hoje, né? Então eles dizem que a grande multidão, que eles chamam de grande multidão, eles vão morar aqui na terra. Mas os 144 mil vão morar no céu. Esses 144 mil são os que têm um nível mais elevado, né? Que antigamente eles chamavam de escravo fiel e discreto. Era um grupo de pessoas que tinham um destaque espiritual, né? Os ungidos. Eles também são conhecidos pelo problema que eles têm com transfusão de sangue. Eles não permitem transfusão de sangue, porque eles entendem que o sangue é onde está a vida, e a pessoa, o sangue representa quem a pessoa é, então o sangue não pode ser transferido para outra pessoa. Então, se uma pessoa necessita transfusão de sangue, eles deixam morrer, mas eles buscam outros métodos, né, outros métodos possíveis, mas não a transfusão de sangue. Se você é testemunho de Jeová, você faz parte da sua família toda é testemunha de Jeová, e o médico vai fazer transfusão de sangue de outra pessoa para você, a sua família não trata você mais como família, tá? Você é dissociado, que é a palavra que eles usam para excomunhão, você é dissociado do movimento, se você receber uma transfusão de sangue, tá? Então tem essas coisas estranhas aí que a gente vai entender melhor. Eu quero focar agora na doutrina deles, tá? Qual é a relação deles com a Bíblia? A gente estudou que as seitas sempre têm a Bíblia e algo mais. É a Bíblia e alguma revelação extra, né? Os testemunhos de Jeová, eles têm a autoridade do corpo governante. A gente vai entender quem são o corpo governante. O corpo governante são alguns homens que lideram o movimento lá em Nova York, e a palavra deles, o que eles falam, o que eles publicam, é a palavra de Deus, né? O que eles falam é como se fosse a voz do Papa, né? Então, os testemunhos de Jeová, eles têm uma Bíblia deles, que eu ia trazer e esqueci, que é a Bíblia de tradução, chama-se Bíblia Tradução Novo Mundo. Eles ensinam que a Bíblia é inspirada por Deus, é inerrante, é a palavra de Deus, mas ela só é fiel de acordo com a tradução que eles fizeram. Então, eles têm uma tradução deles, que não condiz com nenhuma outra tradução, é uma tradução só deles. Tá? Deixa eu só explicar para vocês. O livro Proclamadores do Reino afirma que o número de testemunhos de Jeová aumentou significativamente depois do lançamento dessa Bíblia na década de 60. Né? Por quê? Porque essa Bíblia Novo Mundo é a grande arma deles, né? É o que mais expressa o pensamento deles. Por quê? Eles mudaram um monte de versículo. Então a pessoa vai ler a Bíblia deles e vai dizer: oxe, essa Bíblia aqui está falando diferente daquela, né? Eu vou acreditar em qual? Porque é muito diferente. Eu vou mostrar para vocês, por exemplo, abram aí em João capítulo 1, versículo 1. Evangelho de João capítulo 1, versículo 1. Eu tenho escrito aqui, mas queria ter trazido a Bíblia deles para ler, né? João capítulo 1, versículo 1. Leiam aí alguém, por favor, para mim. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. A Bíblia deles diz assim: no princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era um Deus. A palavra era um Deus e não Deus, né? Dando a entender que Jesus Cristo, né, a palavra, ele é uma espécie de Deus menor do que Deus o Pai. Ele é só um Deus, né? Abra em Colossenses capítulo 2, versículo 9. Colossenses capítulo 2, versículo 9. Alguém pode ler. Porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então, nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Vejam só, o que o texto está dizendo aí? Ele é plenamente divino.
Tá? É isso que o texto, a nossa tradução mostra, né? E qualquer outra tradução vai mostrar. Mas a tradução dele diz: habita a plenitude da qualidade divina. Da qualidade divina. É como se ele tivesse alguma característica da divindade, mas ele não é plenamente divino. Tá? Então, de alguma forma, eles diminuem a divindade de Jesus. Ele não é Deus como o Pai é. E só um último texto para a gente entender, Hebreus capítulo 1, versículo 6. Quem achar pode ler. Hebreus capítulo 1, versículo 6. E novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, diz: e todos os anjos de Deus o adoram. Veja aí, então, o texto diz: ao introduzir o primogênito no mundo, todos os anjos o adorem. Os anjos devem adorar o Senhor Jesus. Mas eles traduzem assim: e todos os anjos de Deus lhe prestem homenagem. Lhe prestem homenagem. Vejam, aqui a gente tem uma redução desse conceito, né? Porque adorar, você adora o que é divino. Vocês vão lembrar, por exemplo, dos anjos, ou do apóstolo Paulo, de Barnabé, quando eles foram adorados, né? Eles diziam: não me adore porque eu sou criatura como vocês. Mas Jesus, ele deve ser adorado porque ele não é uma criatura. Mas aqui eles tinham a palavra adorar, que carrega esse conceito relacionado à divindade. Eu só adoro a Deus. E eles colocam: lhe prestem homenagem. A gente presta homenagem a qualquer coisa, né? Eu posso prestar homenagem ao Jadson, se ele fizer aniversário. Eu posso prestar homenagem a ele, ao presidente da República. Eu posso prestar homenagem a qualquer pessoa. Então eles reduziram esse conceito de adoração relacionado a Jesus Cristo com essa palavrinha, né? Com essa expressão, prestar homenagem. Então vejam, é assim que eles fazem. Qualquer texto que claramente vai exaltar Jesus Cristo como Deus, eles de alguma forma vão traduzir de outra maneira para reduzir a divindade de Jesus. E é interessante porque a tradução Novo Mundo deles, ela era, antigamente, eles traduziam e eles avisavam em nota de rodapé ou através de colchetes, né? Colchetes eles colocavam para dizer que era uma mudança na tradução. Então, quando a tradução aqui, a palavra era um Deus, eles colocavam um entre colchetes, né? Para dizer: nós acrescentamos um aí, o não faz parte do original. Então, agora não. Agora eles tiraram os colchetes, as notas, tudo como se fosse. Quando você lê a Bíblia, você acha que é a tradução original. É uma tradução que aponta para o original, mas não é. Né? Então, essa tradução deles não é uma tradução, né? É uma deturpação. Tá? É impressionante porque o grupo de pessoas que traduziram a Bíblia deles, que fizeram a análise e tal, né? Eles não eram eruditos, né? Eles não eram estudiosos do grego. Eles não eram estudiosos. Eles eram ungidos, né? Eles eram o testemunho de Jeová, que foram escolhidos para fazer essas alterações. Eles não eram estudiosos do grego. Já foi dito já que Charles Russell, ele não entendia nada de grego, ele era péssimo no grego. Né? Então, isso é absurdo, porque qualquer erudito do grego vai pegar essas passagens aqui e vai dizer: rapaz, essa tradução está equivocada, né? É uma tradução absurda isso que eles colocaram aqui. Tá, então, só para vocês entenderem, essa é a grande arma deles. Eles não vão ter um livro que eles vão chamar de um testamento, como os mormons fazem, mas eles vão ter uma Bíblia, que é a Bíblia deturpada, que eles vão que eles vão usar para levar a mensagem deles. O corpo governante. O que é o corpo governante? O corpo governante é a autoridade máxima da organização. É um grupo de pessoas, antigamente eram 9, mais 2 morreram, hoje são 7. 7 homens que administram todo o movimento Testemunho de Jeová, lá dos Estados Unidos, em Nova York. E o que eles publicam, o que eles falam, tem autoridade máxima, tanto quanto a palavra. Né? Pode falar, Gabriel. Eu não entendi porque eles não substituíram os 2 que morreram, né? Eu acho que é porque não tem ninguém, não apareceu nenhum ungido para substituir. Pode falar. Não, até tem, só que
não tem ninguém no nível, imagino que ninguém no nível deles de conhecimento, ou que eles considerem ungido. Isso não apareceu no áudio não. Então veja, irmãos, vamos entender quem é esse corpo governante. A revista Sentinela, que é uma revista onde eles publicam o pensamento deles, uma revista muito famosa dos Testemunhos de Jeová, a edição da data 1/1 de 1974, página 18, ele diz assim: considere também que só a organização de Jeová em toda a terra é dirigida pelo Espírito Santo ou força ativa de Deus, né? Eles chamam o Espírito de força ativa de Deus. Apenas esta organização funciona para o propósito de Jeová e para o seu louvor. Ela é a única para a qual a palavra sagrada de Deus, a Bíblia, não é um livro lacrado. Muitos no mundo são inteligentes, capazes de entender assuntos complexos. Podem ler as Escrituras Sagradas, mas não podem entender o seu significado profundo. Quem pode entender a Bíblia para eles? Aí, a edição 1/8 de 82, página 27, ele diz assim: mas Jeová Deus proveu também sua organização visível, seu escravo fiel e discreto, que é como eles chamam o corpo governante, composto em todas as nações a entender e a aplicar corretamente a Bíblia na sua vida. A menos que estejamos em contato com este canal de comunicação usado por Deus, não avançaremos na estrada da vida, não importa o quanto leiamos a Bíblia. Então ele está dizendo, para entender a Bíblia, para avançar na estrada da vida, é preciso estar em contato com o corpo governante, ou o escravo fiel e discreto, né? Pode falar, Davi. É muito parecido Com a igreja romana, é muito parecido. Eles têm uma autoridade máxima, eles não vão dizer, doutrinariamente, eles não vão dizer que a palavra deles é igual à palavra de Deus, mas na prática é. Né? O que ele fala é divino. Pode falar. Esse princípio aí é igual dos mormons, que a igreja apostatou e só eles têm Exatamente. a verdade. Exatamente, é a mesma coisa. Né? Como os mormons entendem que só eles têm a verdade, isso é a característica da seita. A seita acha que só quem estiver dentro da seita vai ser salvo. Quem estiver fora não vai ser salvo. Inclusive eu nem expliquei na aula anterior como é que os mormons veem isso, né? Os mormons entendem vários níveis de salvação e até uma espécie de lugar lá para quem não crê nele. Expliquei? Do reino celestial, terrestrial, celestial. Não? Mas... Falei? Lembro não. Mas enfim, né? Vamos focar, senão a gente vai confundir. Então vejam, em outro lugar, na Sentinela 1/6/68, página 327, ele diz assim: a Bíblia é um livro da organização e pertence à congregação cristã como organização, não a indivíduos. Não importa quão sinceramente creiam poder interpretar a Bíblia. Por esta razão, a Bíblia não pode ser devidamente entendida sem ter presente a organização visível de Jeová. Então você só entende a Bíblia se a organização estiver lá para explicar para você. Por quê, irmãos? Por quê? Porque qualquer pessoa que lê a Bíblia não vai entender a Bíblia como eles entendem. Porque é preciso a Bíblia deles e a explicação deles para entender do jeito que eles entendem. Se você pegar a Bíblia normal com a tradução fiel, você não vai entender como eles entendem, né? Então percebam, né? O corpo governante, que é o escravo fiel discreto. Deixa eu só explicar essa coisa do escravo fiel discreto. Antigamente, o escravo fiel discreto eram os 144 mil. Se eu não me engano, até 2013. Mas aí, por algumas confusões relacionadas a essa questão do número, que o número está muito grande, as pessoas, os 144 mil, não tem quase ninguém na Terra que faz parte desse grupo mais, um monte já morreram, já passou. Né? Imagine, só na Bíblia eles dizem, só os 120 mil que se converteram em Atos, já foi 120 mil lá no Novo Testamento. Então, o restante dos 24 mil que faltam foi durante a história que vem vindo até aqui. Né? Hoje, o escravo fiel discreto, eles têm como só esse grupo de 7 homens lá em Nova York. Então, tem que receber a orientação deles para poder ser salvo. E aí vem alguns textos bíblicos. Né? 1 Timóteo capítulo 2, verso 5 diz: porque há um só mediador
um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo o homem. Tá? Hebreus capítulo 4, verso 14 e verso 16 diz: visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus Cristo, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. O verso 16 ele diz: cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Então, o nosso mediador é Jesus Cristo. Não é ninguém, a gente não tem nenhum cabeça a não ser o Senhor Jesus Cristo. Tá? Esse princípio ele é romano, onde diz que o Papa representa Deus na terra e você só chega a Deus por meio da igreja. Tá? Isso é romano. Eles seguem esse mesmo princípio. Tá? A gente vai ver em outros lugares, 1 Pedro 2,9, Apocalipse 1, versos 5 e 6, que o sacerdócio é universal e você pode chegar até Deus ousadamente por meio de Jesus Cristo. A gente não precisa de ninguém mais. Tá? Vamos entender agora, irmãos, como é que eles veem Deus. Qual é a visão dos Testemunhas de Jeová sobre Deus? Ela é diferente dos mormons, né? Eles são contra a Trindade. Eles negam a Trindade absolutamente, né? Em uma obra chamada Seja Deus Verdadeiro, página 81, eles dizem: Satanás deu origem à doutrina da Trindade. Eles acham que foi Satanás que inventou a doutrina da Trindade. Eles dizem que foi um homem chamado Tertuliano, lá no século IV, né, que foi um pai da igreja, que inventou a Trindade. Porque é a primeira vez que a palavra aparece na história, né? Trindade. E eles dizem assim: essa palavra Trindade não está na Bíblia. E eles têm razão. Você não vai achar a palavra Trindade na Bíblia. Como você também não vai achar a palavra corpo governante, escravo fiel discreto, testemunhas de Jeová e as doutrinas dele lá. Você não vai encontrar na Bíblia. Né? O que esse homem chamado Tertuliano, que foi um teólogo da igreja, o que ele fez? Ele, na verdade, ele só elucidou a doutrina. Tá, irmãos? A palavra Trindade não vai estar na Bíblia, mas a doutrina da Trindade vai estar na Bíblia, porque você vai ver na Bíblia que o Pai é Deus, que o Filho é Deus, que o Espírito Santo é Deus, claramente. Então esse homem chamado Tertuliano, ele pegou esse conteúdo bíblico e ele deu um nome teológico para isso, Trindade. Ele só elucidou. É mais ou menos como Isaac Newton fez com a gravidade. Isaac Newton não inventou a gravidade, ele trouxe ela à luz. A gente não conhecia esse conhecimento antes, até que o homem veio e clarificou isso. A gravidade existe. Ninguém inventou ela. Tá? Só para a gente ter uma ideia, a gente vai entender isso melhor, mas a doutrina da Trindade, a gente vê claramente, por exemplo, na criação do homem, em Gênesis 1:26, quando Deus diz: façamos o homem em nossa imagem. Por que o verbo está no plural aí? Façamos. Deus está falando com quem? Ele está falando, é a Trindade falando. O batismo de Jesus no Jordão, quando Jesus está sendo batizado por João Batista, o Espírito Santo desce sobre o Filho e o Pai diz: esse é o meu Filho em quem eu me comprazo. Então o Pai, o Filho e o Espírito Santo juntos ali no mesmo ato. A grande comissão é fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome de quem? Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É interessante que é um nome. A palavra ali diz em um nome. Um único nome, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tá? A bênção apostólica, 2 Coríntios capítulo 13, verso 13, que vai falar da bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tá? Vamos entender isso melhor. Deixa eu só para a gente entender cada um desses pontos. Eles creem que Deus, o único Deus verdadeiro é o Pai. Jesus Cristo e o Espírito Santo não é Deus. Qual é o texto que eles mais vão usar com relação a Jesus Cristo? Lá em Colossenses vai dizer que, capítulo 1, verso 15, diz que Jesus é a imagem do Deus invisível, primogênito da criação. Aí diz assim, olha aí, primogênito da criação. A palavra primogênito significa primeiro. Ele está dizendo que ele foi o primeiro a ser criado. Então eles dizem que Jesus foi criado por Deus. Eles dizem que Jesus é o que a Bíblia chama de Miguel, o arcanjo Miguel. Para eles, Jesus é o arcanjo Miguel, que é uma criatura. Os adventistas vão dizer que Jesus é o arcanjo Miguel, só que eles vão dizer que Jesus é Deus, mas que é Miguel. Mas os Testemunhas de Jeová dizem que Jesus é o Miguel, mas é uma criatura, foi a primeira criação de Deus, e a partir de Jesus, Deus criou as outras coisas. Mas eles entendem Jesus como criatura também, como o arcanjo Miguel.
numa obra chamada Viver para Sempre, página 144, ele diz assim: Jesus simplesmente se materializou, ou assumiu um corpo carnal, como os anjos haviam feito no passado, a fim de convencer Tomé quanto a quem ele era. Ele usou um corpo com marcas e feridas. É interessante isso, que eles entendem que... Pode falar. Eu vou explicar. Só estou mostrando o pensamento deles e a gente vai entender. Tá? Então, eles entendem que é interessante, né? Quando Jesus estava aqui, ele assumiu um corpo, que era o corpo daquele homem chamado Jesus. Quando Jesus morreu e ressuscitou, já era outro corpo. Não era o mesmo corpo como nós cremos, né? Ressuscitado, restaurado. Para eles era outro corpo, porque o anjo Miguel, ele só assumia um corpo para usar ali na hora, depois usava outro corpo, outra coisa. E aí, claramente, na obra chamada Seja Deus Verdadeiro, página 34 e 35, eles vão dizer assim: este Jesus Cristo não era Jeová Deus, mas estava existindo na forma de Deus. Como assim? Mas vamos explicar. Ele era uma pessoa espiritual, assim como Deus é espírito, era poderoso, mas não todo poderoso, como é Jeová Deus. Também ele existia antes de todas as outras criaturas de Deus, porque foi o primeiro filho que Jeová Deus trouxe à existência. Por isso é chamado o Filho unigênito de Deus, porque Deus não teve associado ao trazer à existência o seu unigênito Filho. Ele não é o autor da criação de Deus, mas depois de Deus o haver criado como primogênito, usou-o como seu obreiro associado ao trazer à existência todo o resto da criação. Então, claramente, eles dizem que Jesus não é Deus, mas é a primeira criatura de Deus, por onde ele criou as outras coisas. Aí tem vários versículos aqui, irmãos, para a gente refutar esse pensamento e mostrar que Jesus é Deus. E a Bíblia mostra claramente. Tá? Deixa eu só explicar para vocês. Abram aí Colossenses capítulo 1, versículo 15. Esse texto a gente usa para dizer que Jesus é Deus e eles usam para dizer que ele não é. Né? Alguém pode ler o versículo 15, por favor? O qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Vejam só, o texto diz claramente que ele é a imagem do Deus invisível. Tá? É a imagem do Deus invisível. Ou seja, você quer ver o Deus que não pode ser visto, você olha para Jesus. Né? Em outro lugar, 2 Coríntios capítulo 4, verso 6, vai dizer que a glória de Deus se revela na face de Cristo. Na face dele. Você olha para ele e você vê a glória de Deus. Né? Em outro lugar, João 14:10, Jesus vai dizer, Filipe pergunta, mostra-nos o Pai, ele vai dizer, há tanto tempo estou convosco, né? Quem vê a mim, vê o Pai. Então você quer ver, você vê Jesus, você vê Deus. Tá? Essa representa a união do Filho com o Pai. Vejam só, irmãos. Então ele diz, ele é a imagem do Deus invisível, primogênito da criação. O que é que essa palavra primogênito da criação quer dizer? Não quer dizer que ele é o primeiro a ser criado. Tá? Ele quer dizer que exatamente isso. A partir de Cristo, tudo é criado e especialmente é recriado. Todas as coisas são feitas em Cristo e todas as coisas são refeitas nele. Especialmente com relação à salvação, né? Quando Deus restaura o mundo, ele cria um novo céu e uma nova terra. Cristo é o primogênito da criação. E tudo é refeito nele, especialmente porque ele é a própria imagem da criação restaurada na ressurreição. Esse nome também, rapidinho, Davi, só para terminar esse raciocínio, esse título vai ter outra conotação também. A palavra primogênito no Antigo Testamento também está relacionada à autoridade de Cristo, né? Como Filho de Deus, como Filho ungido do Senhor. Então revela a relação dele com o reinado, tá? Com o reinado dele. Pode falar, Davi. Eu estava pensando sobre esse versículo, certa vez, eu vi que a palavra primogênito no grego, ela tem duas formas, ou prototípicos ou prototopos. Prototípico seria aquele que é a primeira criação, ou o primeiro criado. O apóstolo Paulo não usa essa palavra, ele usa o prototópico, que é aquele da onde advém toda a criação. Perfeito. Aquele que é a primeira criação. Exatamente. Exatamente. Então entenderam aí, tem duas palavras no grego para se referir a primogênitos. Essa palavra que Paulo usou, ela diz que o significado implícito aí é que a criação advém dele. Tudo é criado por ele. Não que ele é o primeiro da criação. Tá? Pode falar, Alice. E se você continuar o texto, né,
Isso. Vai dizer assim, né? Ele é a cabeça do corpo da igreja, ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Então já explica, no mesmo texto, só continuar, já explica. Perfeito. E diz que tudo foi criado por ele e para ele. Tudo foi criado por ele e para ele. Quem é esse por quem tudo foi criado? Por ele e para ele, né? Senão o próprio Jeová. Porque Jesus é Jeová. Tá? E aí vários textos, irmãos, que a gente poderia ler aqui, muitos mesmo, tá? Especialmente no Novo Testamento, com referência a Jesus, segunda pessoa da Trindade, mas a começar de João capítulo 1, versículo 1. A palavra era Deus, tá? Ali no grego eles fazem uma confusão no grego, mas ali significa literalmente, a palavra era Deus, tá? Ele está dizendo que ele era Deus. Romanos capítulo 9, verso 5 vai dizer que ele era Deus. Colossenses 1,15 diz que ele é a imagem do Deus invisível. 2,9 diz que ele tem a plenitude da divindade. Filipenses capítulo 2, verso 6 diz que ele subsistia em forma de Deus. Tá? O texto é claro ali, eles vão dar outra tradução, logicamente, mas o texto diz que ele era em forma de Deus, não usurpou o ser igual a Deus, não é? Mas a si mesmo se humilhou, mas ele era em forma de Deus. Tá? Ele não abandonou a sua forma de Deus, ele continuava sendo Deus. Também tem um ponto que no Antigo Testamento, Jeová disse que ele não divide a sua glória com ninguém. Exatamente. No Antigo Testamento, no Novo, a gente vê as pessoas adorando ao próprio Cristo. Se Cristo não fosse Deus, então a gente teria um problema, né? Mas como ele é o próprio Jeová, segundo a pessoa da Trindade encarnada, aí ele pode ser tributada a glória. Exatamente. E outra, eles dizem que Cristo não é todo-poderoso, né? Tem textos claros que mostram isso. Mateus 28, Jesus vai dizer que toda a autoridade foi dada a ele. Cristo ele não foi criado, né? João capítulo 1, verso 18 vai mostrar isso, ele existia antes de toda a criação. Capítulo 8, verso 19, verso 58 vai dizer que antes que Abraão existisse, ele fala da sua primazia anterior à criação, e ele recebe o nome de Deus ali, ele diz, eu sou. Exatamente a tradução que a gente tem para Yahvé, né? Que eles traduzem como Jeová. Tá? Cristo é o autor da criação, João 1,3, Colossenses 1,16. A gente tem aí várias promessas do Antigo Testamento sobre Jeová que são cumpridas no Novo Testamento com referência a Jesus. Isso é impressionante, né? Promessas do Antigo Testamento que falavam de Jeová, que eles chamam de Jeová, se refere a Jesus no Novo Testamento. Tá? Eu vou dar pelo menos... Tem esse texto de João 8,58, que ele diz que ele é o eu sou. Tem um texto interessante, se vocês olharem, por exemplo, Jeremias capítulo 17, versículo 10. Eu queria que alguém, a Esté abrisse em Jeremias 17, verso 10, e o Davi lesse Apocalipse 2, 23. Tem vários textos aqui, eu vou dar só esse para a gente não ficar muito... Jeremias 17, verso 10. E Apocalipse 2, verso 23. A Esté lê, depois o Davi lê. Eu sou o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo o pensamento. Isso para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto de suas ações. Então ele diz, eu sou o Senhor, eu esquadrinho os pensamentos, né? Eu sondo os corações. Eu sou o Senhor. A palavra Senhor aí é Jeová, tá? Não é isso, Esther? Davi, Apocalipse 17. Apocalipse 2,23. Eita, 2,23. Matarei os seus filhos, todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e julgarei cada um segundo as vossas obras. E aí, praticamente o mesmo versículo citado com referência a Jesus, tá? O verso 18 depois, os versos anteriores vão dizer que esse era Jesus, tá? Testemunha fiel, Jesus Cristo. Vejam só, irmãos, vários outros textos, tá? Jesus é a vida, João 11, 25. Ele perdoa pecados. A gente leu o Salmo 103, verso 3, que diz que Deus perdoa, só Deus perdoa pecados, né? Ele perdoa as nossas iniquidades. Marcos 2, 5, Jesus perdoa pecados. Ele preserva todas as coisas, Hebreus 1, 3, Colossenses 1, 17. Ele está em todo lugar, Efésios 1, 20 a 23. Ele tem todo o poder, Apocalipse capítulo 1, verso 8. Davi, lê aí, por favor, Apocalipse 1, verso 8. Só para a gente fechar com chave de ouro.
Pode ler. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. O Todo-Poderoso. Eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio, o fim, aquele que era, que há de vir, o Todo-Poderoso. Tá? Esse é Jesus. Tá? Em outro lugar, é interessante porque o próprio Deus, o Jeová, em Isaías 41, verso 4, diz: eu sou o primeiro e eu sou o último. Ou eu mesmo estou com os últimos, eu sou o primeiro e o último. Apocalipse 1,17, Jesus vai dizer: eu sou o primeiro e o último. Lê aí, Davi. Apocalipse 1,17. Quando o vi, caí a seus pés como louco, porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último. Quem é o primeiro e o último, irmãos? Jeová é o primeiro e o último. Jesus é o primeiro e o último, tá? Então, é muito equivocado o pensamento deles. O Novo Testamento é claro sobre a divindade de Jesus, porque ele recebe todas as qualificações, ele recebe todas as funções, a atividade de Deus, só Deus pode fazer. Jesus faz, tá? Isso é claro como a neve. Tá bom? A gente podia ver milhares de outros textos aqui, mas vamos entender também como eles compreendem o Espírito Santo. Para eles o Espírito Santo não só não é Deus, para eles o Espírito Santo não é nenhuma pessoa. Tá? Quando Gênesis vai se referir à criação do mundo, vai falar do Espírito Santo, o Espírito pairava por sobre as águas, eles chamam de força ativa. A força ativa de Deus pairava sobre as águas. Para eles o Espírito Santo é tipo uma energia, é um vento, é uma energia, mas ele não é pessoal, você não se relaciona com o Espírito Santo como pessoa. Mas nós cremos que o Espírito Santo ele não é só uma pessoa, mas ele é também a terceira pessoa da divindade. Ele é Deus, como o Pai e o Filho. Vamos ver isso, só para deixar claro. Na Escritura, o Espírito Santo ele é chamado de outro Consolador. João 14,16. O Pai vos dará outro Consolador. É interessante isso. No grego, existem duas palavras em português para outro. Existe a palavra héteros, que significa outro, de uma outra natureza, uma coisa diferente, héteros, né? E a palavra allos, que significa outro do mesmo tipo. Ou seja, o Espírito Santo ele é outro do mesmo tipo que Jesus. Ou seja, ele é Deus como Jesus é. Tá? A palavra consolador, que é a tradução para paracletos, tem um sentido de aquele que é chamado para estar ao lado, que em 1 João capítulo 2, versículo 1, vai chamar Jesus de advogado. Filhinhos, eu vos escrevo para que não pequeis. Se todavia pecardes, saber se você tem um advogado junto ao Pai. A palavra ali é a mesma para consolador. Você tem um consolador, você tem alguém para estar do seu lado na hora desse problemão, né? Então, o Espírito Santo recebe o mesmo nome que Jesus recebe. Uma força ativa não pode me consolar. Uma pessoa assim. Então, o Novo Testamento também ensina, irmãos, que nós somos batizados em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A bênção apostólica é dada no Pai, no Filho e no Espírito Santo, segundo Coríntios 13:13. O Novo Testamento nos exorta a não pecar contra o Espírito Santo, não blasfemar. A blasfêmia ela é dirigida a uma pessoa. Então, quando você peca contra o Espírito Santo, você está pecando contra uma pessoa. Paulo vai dizer que a gente não deve entristecer o Espírito. Efésios 4:30. Uma força ativa não pode se entristecer. Para alguém ficar triste tem que ser uma pessoa. Então, não entristeçam. O Espírito Santo, ele é uma pessoa. Ele nos é apresentado como uma pessoa a quem nós podemos agradar, a quem nós podemos ofender. Ele pode ser amado, ele pode amar. Nós mantemos comunhão com ele, segundo Coríntios 13:13 ou 13:14. O Espírito Santo se relaciona conosco como uma pessoa, ele faz coisas por nós e em nosso favor, coisas que normalmente nós associamos a atividades pessoais. Só uma pessoa pode fazer o que o Espírito Santo faz. Por exemplo, Atos capítulo 13, versículo 2.
Se alguém puder ler, por favor, Atos 13, verso 2. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e a Saulo para a obra a que eu os tenho chamado. O texto diz aí que o Espírito Santo disse, ele falou: separa para mim Barnabé, Saulo, Barnabé e Saulo, a quem eu tenho chamado. Quem é que está falando aí? É o Espírito Santo. Tá, irmãos? Em outro lugar, João 14, 26, o Espírito Santo ele ensina, ele faz lembrar. João 15, 26 é dito que o Espírito Santo dá testemunho de Jesus. 1 Coríntios capítulo 12, versos 7 a 11 é dito que o Espírito Santo ele dá dons aos crentes. Ele fala de sabedoria, conhecimento, fé. Só quem tem sabedoria, conhecimento pode dar. Vejam só. Então, o apóstolo Pedro usa o Espírito Santo e Deus como um termo sinônimo de intercambiável. Perfeito, exatamente. Que a gente vai ver, se você tiver com o texto aberto, pode ler aí, Atos capítulo 5, né, se não me engano, verso 3 e 4. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentires ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo, conservando, porventura não seria teu, e vendido não estaria em teu poder? Como, pois, atentaste no coração em desígnio? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Veja aí, ele fala: como é que vocês mentem para o Espírito Santo? Aí depois ele vai dizer: vocês não mentiram aos homens, vocês mentiram para Deus. Quem mente para o Espírito Santo, mente para Deus. Porque o Espírito Santo é Deus. Tá? O Espírito Santo é Deus. E aí muitas outras passagens vão mostrar que o Espírito Santo ele faz coisas que só uma pessoa pode fazer. Tá bom, irmãos? Eu acho que é suficiente esse ponto. Deixa eu só tocar em outro ponto relacionado aos testemunhos de Jeová. Eles não creem na imortalidade da alma. Eles são aniquilacionistas. O que é aniquilacionista? O aniquilacionista ele crê que a alma vai ser aniquilada no inferno. Ou seja, vai desaparecer. E eles têm alguns argumentos para isso. Vamos ver aqui. O aniquilacionismo é a visão de que os perdidos no inferno serão exterminados após pagarem pelos seus pecados. Quais são os argumentos deles? Primeiro, eles dizem que o símbolo para descrever o inferno, o fogo, eles dizem, o fogo, se o inferno é de fogo, o fogo ele queima até consumir. O fogo queima até consumir a coisa, até ela ser consumida totalmente. Então, se o inferno tem fogo, a pessoa não vai viver para sempre, ela vai ser consumida pelo fogo. Esse é o primeiro argumento deles. O segundo argumento deles é que tem textos, por exemplo, 2 Tessalonicenses 1,9, que os incrédulos vão sofrer penalidade de eterna destruição. Então, para eles vão ser destruídos eternamente. Eles entendem que destruição significa desaparecer para sempre. Né? Para eles, destruição seria isso. Eles vão ser destruídos para sempre. Aí eles dizem, como é que a alma é imortal se Deus vai destruir ela? E destruição significa desaparecer para sempre. Outro argumento para eles é que a palavra eterno pode se referir não a uma duração para sempre, uma duração eterna, mas pode se referir somente até a era vindoura. Até a era vindoura. Né? Eles traduzem dessa forma. Outro argumento deles é que Deus ele não pode ser justo se ele punir o pecado de alguém eternamente, sendo que alguém cometeu dentro do tempo. Como se dissesse assim, como é que uma pessoa que matou e o assassinato ali durou 10 segundos e ele vai pagar eternamente pelo pecado dele? Isso é injusto. O tempo foi muito menor do crime, a punição tem que ser de acordo com o tempo do crime, então não pode durar uma eternidade. É isso que eles dizem, né? Outro argumento deles é o emocional, que é o mais forte que tem. Né? Que os universalistas creem dessa forma. O emocional que diz assim, eu não creio que Deus, sendo bom, sendo amável, sendo amor, ele vai deixar uma pessoa sofrer para sempre.
não seria do caráter de Deus fazer uma coisa tão ruim como essa. É a mesma coisa que os universalistas creem, né? Os universalistas dizem que todo mundo vai ser salvo. Todo mundo vai ser salvo. Porque Deus não pode mandar uma pessoa para o inferno para sempre. Eles consideram, né, que nós pecamos contra um Deus que é eterno. Exatamente. O pecado eternamente. Perfeito, Esther. O princípio é exatamente esse, né? Não só isso, Esther. Não só a nossa ofensa não trata só da honra daquele contra quem a gente cometeu a ofensa, né? Ou seja, a honra dele é infinita, ele é eterno, mas também o nosso pecado não é só matar uma pessoa. O nosso pecado não dura 10 segundos. A gente não vai para o inferno porque a gente mata, a gente não vai para o inferno porque a gente mente. A gente vai para o inferno porque a gente é incrédulo. Se a gente é lançado no inferno é porque a gente negou Deus completamente. Não foi por causa de uma mentira, de uma coisa ali, de uma coisa ali. É por causa da totalidade da nossa vida. Porque a gente negou Deus completamente. Tá? Então, independente de ser dentro do tempo ou não, a gente negou, como a Esther falou, um Deus que é eterno. E aí eu nem preciso falar disso depois, já que a Esther já... E o outro ponto que eles utilizam é dizer que o inferno mancharia a vitória de Deus sobre o mal. Que é o mesmo argumento dos universalistas também. Que diz que se Deus vai vencer o mal para sempre, então não tem cabimento dizer que o inferno dura para sempre. Que ele vai estar sempre tendo que punir o mal eternamente. Né? Então veja, irmãos, esses dois pontos que os universalistas usam já é suficiente com o argumento da Esther. Né? Uma pessoa vai ser punida eternamente no inferno porque ela pecou contra um Deus eterno. E eu meço o tamanho da punição não pelo tempo com que eu cometi o crime, mas eu meço o tamanho da punição com o tamanho da honra de contra quem foi ofendido. Se Deus é eterno, a punição é eterna. Né? Esse pensamento deles é bem falacioso, né? Porque, por exemplo, se eu pego uma arma e mato uma pessoa, aí eu vou ser condenado a 30 anos de cadeia, e aí eles vão dizer que Exatamente. está errado. Exatamente. E tem os agravantes da pena, né? Tem tudo aquilo, tem coisas que giram em torno do crime ali, que vai fazer com que a punição aumente, a pena seja maior e tal. Qual é o grande agravante com relação a Deus? É porque Ele é Deus. Esse é o agravante. Ele é divino. Quem pega contra Ele, a única punição adequada é eternidade. Destruição eterna. Tá? Deixa eu só, esses pensamentos deles sobre o inferno. Eles dizem que o símbolo do fogo, eu tenho que pensar, o único pensamento com relação ao fogo é que o fogo consome a coisa e ela desaparece. E aí junta com outro argumento que diz que, segundo a Tessalonicenses 1:9, diz que a gente vai ser que o impenitente vai ser destruído eternamente. A palavra destruição se refere a coisa ser consumida, né, desaparecer. Esse pensamento é errado, até na prática, né, porque eu vou usar a Bíblia, mas na prática o fogo, ele quando consome a coisa, ele não faz ela desaparecer. Né? Ele transforma essa coisa em outra coisa. Né? Quando a madeira ela queima, ela desaparece. O que é, Joãozinho, quando a gente queima a madeira vira o quê? Quando você toca fogo na madeira, ela desaparece? Ela vira o quê? A madeira. Ela vira carvão, né? Depois ela vira cinza. Então ela não desaparece, a matéria é transformada. É interessante ter um teólogo, esqueci o nome, mas ele diz que o impenitente, na sua maldade, ele vai ser queimado por Deus, e a mesma coisa que o fogo faz na madeira, ele não vai desaparecer, ele vai ser punido e a sua maldade vai ser levada de tal forma que ele vai deixar de ser o que ele é. É interessante isso, né? Porque o fogo faz isso. Aquele que antes era um homem, ele vai ser tragado de tal forma que ele vai abandonar a sua humanidade. Tudo aquilo que diz respeito à humanidade, ele não vai ter mais. Ele vai ser outra coisa. Ele só não vai ser homem. Porque o padrão de humanidade que a gente tem é Jesus Cristo. No inferno, os homens não vão ser como Jesus Cristo. Eles não vão ser homens. Provavelmente eles vão ser demônios, né? Porque eles só vão ter ódio no coração e mentira.
E outra coisa, irmãos, a palavra destruição também, a gente vai ver isso, deixa o Davi falar. Pode falar. Esse versículo aqui, Isaías 66, 24, pode ser usado para não aprender errado. Fala bem assim, sobre a... Isaías 66, 24. Fala sobre a nova Sião, a força eterna, aí fala, eles sairão e verão os cadáveres dos homens que prevaricaram contra mim, porque o seu verme nunca morrerá, nem o seu fogo se apagará, e eles serão um horror para toda a carne. O seu fogo não se apagará e eles serão um horror para toda a carne. E o seu verme nunca morre. É interessante, né? Porque Jesus vai falar que o verme nunca morre. O fogo não se apaga. O verme nunca morre. Essa imagem aí de Isaías. Se o verme não morre, por que a pessoa vai morrer? O fogo não matou o verme e vai matar a pessoa. É um tormento eterno. Tá? E aí outros textos claros também, Apocalipse 14, 11, vai dizer que a fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos, não tem descanso nem de dia nem de noite. Tá? Eles falam que a palavra destruição significa desaparecer. Não significa desaparecer. Se eu destruo uma casa, ela não desaparece. Se eu pegar uma marreta, eu quebro ela todinha, ela cai e ela fica ali toda destruída, né? Ela não desaparece. A gente vê isso claramente, por exemplo, na punição da besta, do anticristo e do diabo, né? Fala que eles vão sofrer penalidade eterna de destruição. Apocalipse 17, versículo 8, diz que eles vão ser destruídos. A palavra que ele usa ali para besta elas vão sofrer destruição. Ela vai sofrer destruição. E que destruição é essa? A besta, junto com o falso profeta, é lançada no lago de fogo que arde com enxofre. Apocalipse 19, 20. Essa é a destruição dela. Só que o fogo que arde o lago de fogo que arde com enxofre, em Apocalipse 10, 20, versículo 10, diz que eles serão atormentados dia e noite pelos séculos dos séculos. Então eles falam que destruição ali é ser atormentado pelos séculos dos séculos. Destruição eterna não significa desaparecer, significa ser atormentado pelos séculos dos séculos. Isso é destruição eterna. Então, irmãos, tudo isso vai contra a ideia de que a alma ela vai desaparecer. Ela não vai desaparecer. Morte não significa desaparecer, morte significa separação. Morte eterna significa ser eternamente separado de Deus, da sua presença graciosa. Você não vai desaparecer, você vai sofrer para sempre. Essa é a realidade. E aqui o outro argumento deles: isso não transforma Deus em mal, isso não revela que Deus é mal, pelo contrário, Deus ama tanto a bondade que a sua justiça dá cabo dos maus de forma perfeita. Tá? Para a gente não se alongar muito nesse ponto, eu vou terminar aqui só trazendo uma coisa que é muito forte nos testemunhos de Jeová, que é a cronologia. Eles têm a mania de ficar tentando adivinhar a volta de Jesus. Deixa eu ler para vocês aqui. O primeiro deles foi Charles Russell, que é o pai dos testemunhos de Jeová. Charles Russell, ele diz, em Estudo das Escrituras, ele fala assim: recordemos que os anos 40 da cega judaica terminaram no ano 69 de Cristo, e foi seguido pelo derrocamento completo desta nação. E, igualmente, os 40 anos da idade evangélica terminarão em outubro de 1914. De igual maneira, o derrocamento da cristandade, assim chamada, seguirá segundo se espera imediatamente depois. Então ele dizia que Jesus ia voltar em outubro de 1914. Outubro de 1914. Ele diz ainda assim, Estudo das Escrituras, volume 2, página 101. Não nos surpreendamos, pois, se nos capítulos que seguem apresentamos evidências de que o estabelecimento do reino de Deus já começou, que está indicado na profecia que dito domínio começaria a ser exercido em 1878, a batalha do grande dia de Deus Todo-Poderoso, que terminará em 1914 com o completo derrocamento das potências atuais deste mundo. Já tem começado. Já tem começado. Chegou o grande dia, 1914, outubro de 1914, eles esperaram, e aí Jesus não voltou. Aí o que eles fizeram? Eles disseram: Jesus voltou sim, só que foi de forma invisível, ninguém viu. Ele está reinando agora. Aí eles dizem que antes ele estava em pé no trono, né? Quando Estevão vê Jesus, lá em Atos capítulo 7, ele vê Jesus em pé. Aí diz: agora ele sentou no trono, agora ele reina, né? Parece piada, né? Agora Jesus reina. Então ele está reinando no mundo através da sua organização visível, que são as testemunhas.
Mas ainda depois dele, Rutherford, seu sucessor, vai dizer assim: portanto, podemos seguramente esperar que em 1925 marcará a volta às condições de perfeição humana de Abraão, Isaac e Jacó e os antigos profetas fiéis, especialmente esses mencionados pelo apóstolo no capítulo 11 de Hebreus. Milhões que agora vivem jamais morrerão, página 112. Rutherford disse que em 1925 finalmente aconteceria o paraíso na terra. Deus ia restaurar a terra e ia trazer paz definitiva. E aí ele até mandou construir uma mansão lá nos Estados Unidos, eu esqueci o nome dela, porque ele acreditava que os patriarcas Abraão, Isaac e Jacó iam ressuscitar, e ele preparou essa mansão para eles morarem lá. Eles não ressuscitaram, mas Rutherford passou a vida na mansão. Ele morou na mansão e desfrutou da mansão, né? E aí, por último, o outro, Nós, revista Sentinela, 15/2/69, página 115, ele diz: devemos presumir, à base deste estudo, que a Batalha do Armagedon já terá acabado até o outono de 1975. Que o reinado milenar de Cristo, há muito aguardado, começará então. A diferença talvez envolva apenas semanas ou meses, não anos. E aí esse terceiro cara disse que finalmente em 1975, agora vai, o Armagedon aconteceria, a grande guerra final de vitória de Jesus Cristo sobre o mal. E eles esperaram. Em 1974, nos últimos 6 meses, foi ordenado aos testemunhas que eles parassem de produzir. Os donos de terras, eles pararam de plantar. Quem plantasse seria desassociado do movimento. E isso aconteceu de fato. E esperaram. E o Armagedon não aconteceu. Então essa é uma mania que eles têm de ficar tentando adivinhar. E isso é uma característica do falso profeta. Eu quero terminar com esse texto. Deuteronômio 18, verso 22 diz: quando o profeta falar em nome do Senhor, e essa palavra não se cumprir, nem suceder assim, esta é a palavra que o Senhor não falou. Com soberba falou aquele profeta, não tenhas temor dele. Ele é um falso profeta, nos versos anteriores vai dizer que esse profeta deve ser morto. Né? Então, o falso profeta ele tem um grande inimigo que é o tempo. Né? Você quer ver uma pessoa que é falso profeta? É só olhar para a história. Né? É só esperar se o que ele diz vai se cumprir. Não se cumpriu, eles erraram, mas ainda assim, eles dão um jeito de dizer: é porque vocês entenderam errado. Então, irmãos, esses são os testemunhos de Jeová. Vocês têm alguma pergunta para fazer? Joãozinho? Nenhuma? É característica das seitas, a gente viu dos mortos e agora deles, que a história é sempre contra eles. Sempre contra eles, a história e a palavra de Deus. Sempre, né? É isso, irmãos. É triste. A gente tem que derramar misericórdia dessas pessoas quando vocês verem elas baterem na sua porta, não recebem em casa, mas ali na porta mesmo, preguem para elas, tá? Mostrem na Bíblia que Jesus é Deus, que Ele se tornou homem para salvar o pecador. E aí, se for possível, fale essas coisas para elas, que tem muito... Eu estava vendo uma palestra que diz que tem coisas que foram ditas aqui, que 70% dos testemunhos de Jeová não sabem. Tá? Questionem a elas. E essas coisas de visão do futuro, que vocês erraram tudo. 1914, 1925, 1975, tudo errado. Vocês acreditam nisso? Então falem sobre isso. Tá? Charles Russell foi um adúltero, atraiu a sua esposa, maltratou a sua esposa. Como é que vocês seguem um homem desse? A Rutherford, lá da mansão dele, ele tinha problema com álcool. Né? Foi registrado, é dito que continuamente pessoas iam vender álcool clandestino lá para eles. Para ele no tempo não podia. E o pessoal entrava com álcool gringo. Enfim, esse povo sempre tem problema de pecado. Outra coisa também é que eles bebem tudo de boa, eles colocam uma festa que eles bebem e fazem até mesmo a porta de alguns jogos de dominó e baralho. Não sabia. Também a gente não comemora aniversário. Eu não sabia disso. Não comemora, nem Natal, nem nenhuma festa comemorativa. Outra coisa, irmãos, que é interessante eu lembrei agora, os testemunhos de Jeová, o movimento no mundo tem um grande problema com pedofilia.
Eles têm problema com pedofilia. E o grande problema deles, que tem acontecido muito, uma pequena parte é relacionada aos líderes pedófilos, mas uma grande parte é relacionada aos próprios membros da igreja, né? Os ungidos. Né? E esse problema explodiu aí na mídia, especialmente por causa da maneira como eles tratam o problema. Eles dizem que um homem que foi acusado de pedofilia, ele só pode ser tratado, disciplinado na igreja, se houverem 2 testemunhas. Como é que a criança e quem mais vai testemunhar? E no final eles dizem, se houver eles tiveram um problema com isso, depois eles alteraram, mas ainda assim ficou difícil. E aí, o problema deles é que tem muita gente que foi acusada de pedofilia na igreja e não foi dissociada da igreja. Não teve nenhuma disciplina na igreja deles. A justiça vai atrás e eles, ainda assim, aí eles dizem, se uma criança vier com isso, foi maltratada, foi abusada, a gente vai amparar, vai cuidar dela, vai aconselhar. Aí eles têm uma lista de orientação dizendo vai ter que 2 ungidos, 2 anciãos vão ter que cuidar daquela pessoa, vai estar sempre ligando para ela, consolando o coração dela. Mas o criminoso, ele só vai ser punido se tiver 2 testemunhas e ele confessar o seu crime. Isso é algo tão sério que eles têm até um protocolo de como a igreja deve agir. Eles elaboraram uma forma de como agir a respeito disso, né? O problema deles não é tanto quanto a Igreja Católica Romana, mas porque eles tratam de forma, de maneira formal, né? Mas ainda assim é um grande problema para eles. É isso, irmãos. É triste. Vamos investir. Eles aparecerem, então vocês sabem o que dizer, tá? Deus abençoe. Vamos orar. Ó Deus Todo-Poderoso, te louvamos, Pai. Te agradecemos o nome, Senhor. Obrigado, Deus, por tuas verdades. Nos ajuda a lutar, Senhor, pela verdade, a pregarmos o Evangelho, a derramarmos misericórdia e graça sobre aqueles que necessitam e contra aqueles que se voltam de fato contra o Evangelho, que nos dê coragem e ousadia para pregar com veemência, Deus, a palavra. Em nome de Jesus. Amém.